Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Sempre que sai um modelo monstro desses open source, eu fico muito animado. Eu já quero mexer, brincar, trazer aqui para o canal. E dessa vez acabou de sair o modelo que é o monstro dos monstros. É o Kimi, sucessor do K2, o Kimi K2.5. A gente está falando aqui de um modelo open source de mais de 1 trilhão de parâmetros. Isso é completamente absurdo, tá? É um modelo que, segundo os benchmarks, está batendo aí até os modelos da OpenAI, da Anthropic, então ele está disputando com os modelos fechados e vamos ver se ele é bom mesmo, tá? Primeira coisa, vamos lá para a tela para a gente ver qual é o diferencial, por que eu estou tão animado com esse modelo. Vamos lá, Kimi K2.5, um modelo que é multimodal, quer dizer que ele consegue não só entender texto, quando você passa para ele um prompt em texto, mas ele também consegue entender vídeos e imagens. E a parte do vídeo aqui é o que me empolgou. Eu fiz até um testezinho que a gente vai ver o resultado aqui. Eu preparei, pedi para ele fazer algumas outras coisas que eu ainda não vi, a gente vai ver junto. Mas vamos ver um pouquinho sobre esse modelo, que é o seguinte. Então ele tem mais de 1 trilhão de parâmetros, ele foi treinado aí com mais de 15 trilhões de tokens, tá? Entre tokens de texto, tokens visuais, ou seja, imagem, vídeo, etc. E ele entrega ali o estado da arte em código e capacidade de visão. Ele também foi treinado para ser um modelo muito capaz em tarefas que precisa de agentes, então ele consegue gerenciar muitos agentes, tá? Aqui ele fala no tal do Agent Swarm, que seria você ter um montão de agentes que vai ser controlado pelo modelo, falando aqui sobre 100 subagentes, né, que poderiam executar ali tarefas em paralelo com até 1.500 tool calls, ou seja, chamadas de ferramentas, aí funções que vão fazer alguma coisa e entregar um resultado para esses agentes, para esse modelo. Mas apesar dele ser capaz de fazer isso aqui faz parte da aplicação Kimi, tá? Às vezes a gente fica muito confuso do que é a aplicação e do que é o modelo. O modelo ele é o cérebro. O modelo basicamente vai receber um conjunto de tokens e vai responder com um novo conjunto de tokens. Todo o resto faz parte da aplicação. Então, por exemplo, se você usa o cursor para criar código, o cursor ele tem ali todo um conjunto de ferramentas que ele fala ali para o modelo, ó, se você quiser ler um arquivo, eu sei fazer isso aqui, eu faço para você, tá? Só me falar. E aí, uma vez que ele fala isso para o modelo, se o modelo ele entende que seria legal ter mais contexto sobre aquele prompt, ele vai pedir os arquivos e aí o cursor vai pegar esses arquivos e entregar para o modelo. Mas basicamente, todo esse processo de pegar os arquivos, entregar para o modelo, etc., faz parte do cursor, da aplicação, né, e não do modelo em si. Então existe essa diferença aí. Então todo esse papo aí dos 100 agentes e tal é o app do Kimi aqui que consegue fazer isso. E claro, o modelo ele é capaz de gerenciar e de entregar um resultado bom com isso. Aqui embaixo a gente tem os gráficos de benchmark. Isso daqui é muito legal. E vamos aqui para o código primeiro, porque quando a gente pensa no modelo de código, normalmente a gente pensa no Claude, tanto no Sonnet quanto o Opus, mas o Claude ele é a família de modelos que é sinônimo de código, né? O GPT 5.2 está legal também, bate de frente ali em alguns cenários, mas normalmente a gente pensa no Claude. E quando a gente olha aqui, ó, o Kimi K2, ele tá indo um pouco atrás desses dois modelos da OpenAI, da Anthropic, mas ele tá chegando lá, ó, a ponto de passar o Gemini aqui, tá? Esse daqui é o Gemini, então ele tá um pouquinho acima do Gemini e ele bate nos dois benchmarks que a gente tem aqui de software, tá? Então aqui ele bate ainda mais ainda quando a gente tá falando de multilínguas. Quando a gente vai aqui, ó, para agentes, aí a gente já consegue ver que ele se destaca muito mais. É exatamente esse lance dele ter sido treinado e ele ter sido especializado para gerenciar um monte de agentes ali, então ele se destaca muito nessa funcionalidade. E aqui a Anthropic fica um pouquinho para trás. Ela, pelo menos nos benchmarks, ela não tem saído tão bem. Aqui, ó, em questão de entender imagem, aqui é onde o Gemini brilha, né? O Gemini é muito bom de imagem. E um dos motivos dele ser bom de gerar imagem é ele entender imagem muito bem, tá? Até os modelos Gemma, que são os modelos abertos, eles são muito bons nisso. Então aqui ele fica um pouquinho para trás do Gemini, um pouquinho para trás da OpenAI também, mas está ali no páreo ainda, disputando espaço, ó, em todos esses benchmarks. Em vídeo ele chega bem mais perto, né, chegando a passar aqui, ó, o Gemini, principalmente, nos vídeos mais longos. Isso é bem legal, cara. Aqui a gente tem mais alguns dados sobre o modelo e isso daqui é o que me chamou a atenção. Isso aqui é o que eu tava de olho, tá ligado?
que é o seguinte, cara. Uma das coisas mais legais que a gente pode fazer com o LLM é a gente dar um print para ele, seja com um rascunho de algo que a gente quer e ele tenta reproduzir aquilo, né, mantendo ali os posicionamentos, etc. Ou seja, de fato, um design final que a gente quer também implementar aquilo ou extrair, sei lá, um botão que a gente viu, a gente bota e ele recria aquele botão. Então, isso é uma coisa muito legal, que acelera ali o nosso processo de criar coisas específicas, quando a gente precisa de coisas específicas. Só que o Química 2 ele vai além disso. Ele consegue reproduzir comportamentos que ele vê num vídeo, tá? Então ele não só consegue reproduzir um botão, mas se esse botão ele se mexe, você grava um vídeo dele se mexendo, dele com uma animação, ele consegue reproduzir essa animação. Aqui tem alguns exemplos, mas esses exemplos aqui não são necessariamente uma reprodução, né? Mas sim ele conseguindo criar interfaces que tem animação, que tem movimento, e isso é legal. Então as duas coisas se juntam aqui. Aqui outro exemplo de... Olha só esse efeito que legal, né? Ó, esse efeito aqui é legal também, ó. Olha essa animação, né? Então isso é o tipo de coisa que o Química 2 consegue fazer, ó. Ó, isso aí provavelmente ele usa um Three.js para fazer, mas muito legal. E eu acho que o que a gente vai ver aqui, para mim, pelo menos, é ainda mais legal do que isso daqui. Isso aqui é muito legal, mas eu acho que eu preparei um negocinho mais legal do que isso. Aqui, ó, aqui sim é o exemplo dele reconstruindo um site através de um vídeo. Então esse aqui é um vídeo, né, que foi passado para ele, e esse daqui é o output, é a saída que ele deu. Ó, não é exatamente igual, não é perfeito, mas isso daqui para mim é novidade, né? Eu poder passar um vídeo para o modelo e ele chegar tão próximo quanto esse resultado aqui, eu já acho que está incrível demais. Aqui ele fala um pouquinho sobre esse lance dele gerenciar múltiplos agentes, né? E o resultado, né, que isso entrega. Olha a diferença, gente. Aqui é com o grupão de agentes, né? 78.4 contra 37 da Anthropic. O Opus ainda, o Opus é o melhor modelo da Anthropic atualmente. E mesmo ele, só ele puro, ó, ele já bate, né? Mas com o grupo de agente bolado, ele vai muito além. Então ele bate aqui em todos os benchmarks. Interessante. E uma excelente notícia que você... Quer dizer, não sei se é tão excelente. Calma, vamos ver. Teoricamente, você consegue baixar esse modelo e rodar na sua própria máquina. Mas, teoricamente, aqui tem que estar muito destacado, porque esse é um modelo de 1 trilhão de parâmetros. Se a gente for aqui no Hugging Face, onde o modelo já está liberado, e a gente clicar aqui em Files and Versions, a gente vai ver que esse modelo aqui, ó, ele tem 595 GB, tá? E eu vou te falar que eu achei que ia ser mais. Espera aí. Deixa eu ver aqui uma versão quantizada dele. Ó, 3.6 bits ficaria com 470. É muito pesada. Pô, porque aqui tá muito quantizado, né? 3.6 bits é muito quantização. Eu achei que ia cair para uns 200 GB, 250 GB. Espera aí, vamos ver outra versão aqui do Química 2. Ó. Mesmo a versão com 1 bit, e a versão com 1 bit provavelmente vai ser meio burrinha, né? Ela já tem, ó, mais de 240 GB. Eu tenho um Mac aqui, M3 Ultra, 256 GB, não cabe nem a versão de 1 bit. E olha que essa máquina cabe grandes modelos, né? Teria que ter aqui, no mínimo, Mac de 512. Então, por isso que é bem teoricamente aqui, porque poucas pessoas têm o nível de hardware necessário para poder rodar esse modelo local de fato. Se você tiver aí uns 500 GB sobrando, provavelmente você vai conseguir rodar uma versão de 4 bits. Inclusive, agora fica claro para mim que essa versão aqui do Química 2.5, com 595 GB, ela é de 4 bits, provavelmente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui falando sobre isso. Aqui tem um pouco da arquitetura do modelo, tá? 1 trilhão de parâmetros, mas ele é Mix of Experts, então 32 bilhões de parâmetros ativados por token. Aqui tem o número de layers, número de experts e etc, tá? Se você tiver interesse nessa questão mais técnica, aqui é um bom lugar para você ver as informações. Aqui embaixo, ó, quantização nativa 4 bits, tá? Então, sim, essa daqui é a versão de 4 bits. Vamos lá, vamos colocar a mão na massa. A gente não vai conseguir instalar aqui na nossa máquina, então a gente está rodando na própria página aqui do Kimi.com. Você poderia usar também OpenRouter ou qualquer outro desses agregadores de LLMs,
eu vim aqui na página deles mesmo, porque eu queria usar a funcionalidade de vídeo para código e eu achei que aqui seria o melhor lugar para a gente dar a maior chance para ele ter sucesso. Mas antes da gente ver o que eu preparei de vídeo para código, eu pedi para ele criar algumas coisinhas aqui que eu ainda não testei, tá? Pedi para ele criar 3 jogos, basicamente. Um é um jogo no estilo Mario, mas o Mario é um panda, as tartarugas são ratos e as moedas são bambus. Eu quero só saber o que ele vai fazer com essa descrição. A descrição bem pobrinha, bem simplesinha, mas eu quero ver qual resultado vai sair disso aqui. Quero ver se ele vai tentar fazer um panda, como é que vai ser, como é que ele vai se virar. Gostei. Como é que joga isso aqui, ó? Ah, opa. Nossa, ele botou um efeitinho ali, tá vendo? Pô, mas não dá pra pular ali em cima. Como é que eu tenho... Opa. Ah! Cara, muito... É isso que o Kimi faz com prompt merda. Olha que legal, cara! Ah, não é possível, gente. Uh! Muito legal, muito legal. Vou jogar depois. Vamos voltar aqui, porque eu preparei mais um. Cara, muito legal. Eu achei que o troço que eu vou mostrar no final era mais legal, mas eu tô achando que o Mario ficou mais legal. Vamos ver aqui, ó. Pedi um Doom, tá? Só que com 3JS. Um Doom com 3JS. Vamos ver o que ele fez. Mesma coisa, prompt, ó. Uma linha. Se você for programar com Química 2 ou com qualquer outro modelo, você nunca vai dar um prompt de uma única linha, né? E mesmo se você der, provavelmente você vai estar usando ali uma ferramenta, um cursor ou Cloud Code, o que for, que ele vai por baixo dos panos entregar mais coisa para o modelo, ele vai ter mais contexto, né? E provavelmente os resultados vão ser melhores do que os que a gente consegue aqui. Mas a ideia é essa mesmo, ver o que ele faz aqui com o mínimo. Vou copiar o código. Ó, a propósito, se você quiser aprender a programar, criar apps de celular, meu curso Dev Mobile com Flutter tá com as vagas abertas, tá? Você pode se inscrever lá. É só você ir em programadobr.com, tem todas as informações lá. Esse é um curso para quem quer aprender Flutter, seja você vindo de outra linguagem, seja você nunca tendo programado na sua vida, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui nesse resultado. Então aqui, ó, o que eu tenho? Deixa eu ficar aqui no cantinho. Eu tenho aqui, ó, clique na tela para iniciar. Aqui a gente vai usar as letras ali, A, S, D, W, para se mover, mouse para mirar e o clique para atirar. Mas é o seguinte, vou me esconder aqui para a gente conseguir ver a tela toda. Vamos ver. Mas cadê? O que eu faço aqui? Não tem nada. Tá tirando? Vou atualizar. Vamos ver de novo. É, esse aqui não tá funcionando, não. Bem, o nosso Doom, ele foi um fail aqui, né? Ele até inicia ali, mas não faz nada. Daria para pegar esse código aqui, voltar lá, pedir para ele ajustar, mas nesse caso aqui vamos dar como fail e vamos pro próximo. O que acontece? O que foi o próximo aqui, ó? Foi esse aqui, um jogo com HTML e CSS, mas não é um jogo qualquer. Deixa eu ver se eu consigo. Não dá para ver o preview aqui. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Tem mais de 10 anos que eu e o meu sócio André, a gente fez esse joguinho. Ele fez todas as ilustrações, né? Eu fiz o código. E esse é um joguinho muito simples. A gente tem uns ETs aqui em cima que vão lançando mais amebas. E aqui embaixo a gente tem os monstros, que eles comem as amebas, né? Mas eles só conseguem comer as amebas da própria cor. Então deixa eu dar um play aqui que vai ficar claro o que é a ideia. Então ó, você vai dar um tap ali para mudar, né, para inverter cada um dos monstrinhos ali. Tap na direita, inverte o da direita, tap na esquerda, inverte o da esquerda, e você tem que garantir que só as amebas da cor certa vão chegar ali. Tá? Então, jogo muito simples, muito básico, essa é a ideia. O que eu fiz? Peguei esse vídeo, tá? Gravei esse vídeo. Esse foi o vídeo que eu mandei aqui para o nosso Química 2, tá? E agora eu vou te mostrar o resultado. Ó, esse aqui foi o código, tá? E esse aqui foi o resultado, vou botar em tela cheia. E basicamente eu vou usar as setas aqui para mudar, né? Então jogar. Ó, e aqui eu vou trocando, ó. Então eu preciso ficar no vermelho quando tá o vermelho. Não tem a animação da boca. Opa, perdi.
não tem animação da boca, mas a lógica principal, ó, ela tá totalmente aqui. Só tem um outro problema, porque no jogo original, e a grande graça dele, é cair ao mesmo tempo, né. Aqui tá parecendo que ele tá gerando de um lado, depois gerando do outro, não está gerando ao mesmo tempo, não está vindo com velocidade, então não tem uma grande dificuldade. Mas a lógica principal do jogo está aqui. Então o que isso significa? Significa que dá para a gente entregar um vídeo para um modelo, o Química 2, por exemplo, e a gente sai dali com um rascunho da nossa aplicação, tá? Ou das animações de uma página, das animações de uma tela, ou como a gente viu aqui, um rascunho de um jogo funcional, que obviamente precisa que a gente coloque a mão, que a gente melhore, que a gente ajuste, né? Não é automático. E tudo que eu tenho visto de IA, na verdade, tem sido assim, né? Muita gente acha que vai fazer um prompt, vai fazer uma automação e acabou, não vai precisar fazer mais nada. Mas o que eu tenho visto não é isso. É tipo, você usa um modelo de imagem, a imagem sai meio ruim, você faz um ajuste nela, ou você pega duas imagens, você corta, você junta, manda o modelo gerar de novo, aí ele gera a imagem que você queria. Pelo menos esse tem sido o meu processo de trabalhar com inteligência artificial. E aqui não é diferente. Então agora eu posso mandar um vídeo para o Química 2 e já ter ali um rascunho a partir dali. Aí é voar, né? E muito mais rápido no processo. E a parte boa, um pouco ruim também é que isso vai te fazer pular a etapa das fases que você provavelmente bateria a cabeça ali. Então, às vezes, na hora de criar um jogo, a grande graça é você pensar na lógica, em como é que você vai fazer aquilo funcionar. E aqui a gente já tem o jogo funcionando, né? Basicamente, a gente vai trabalhar agora em aparar as arestas, ajustar as coisas para que elas funcionem mais redondo, mais do jeito que a gente quer, mas a gente já tem ali um pequeno protótipo, o que é legal pra caramba também. Você esperava isso? Um modelo que consegue ver o vídeo e consegue programar alguma coisa baseado nisso? Essa é a grande novidade do Kimi K2.5. O modelo eu achei incrível, tá? Tô muito animado. E você? Deixa aqui nos comentários. É isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!